Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Bom, tá difícil, né? Tá difícil a gente passar alguma coisa em termos de operações ultimamente. O coronavírus segue se espalhando pelo mundo e agora, infelizmente, chegou do nosso lado e a coisa tá começando a pegar. Eu já tenho algumas semanas que que eu sinceramente não consigo enxergar nenhum tipo de operação, não tenho o que fazer, o mercado ele está extremamente perigoso, a volatilidade ela está a milhão, tem dia que cai e despenca para valer, no outro dia, né, o mercado vira de ponta cabeça, alguma notícia que sai ele explode, né, porque os movimentos eles estão malucos, isso mostra que a gente não tem nenhum tipo, né, de direção, as pessoas são totalmente perdidas, sem saber o que fazer. Essa crise que começou é diferente, bem diferente da última que nós tivemos em 2008. Aliás, cada crise é uma história à parte, né? Então, né, dessa vez a coisa está vindo forte e tudo muito rápido, né? Em 2008, eu me lembro, foi a primeira crise que eu enfrentei. A coisa começou devagar, no começo nem parecia uma crise, né? Ele começou levemente a se movimentar para baixo. No final do ano mesmo é que vieram aquelas precipitações mais fortes. Dessa vez não, dessa vez já começou logo de cara com muita força e a gente não sabe, né? Não dá para saber até onde isso vai. De qualquer forma, o ano de 2020 ele já está totalmente comprometido. Isso aqui com certeza vai dar já está dando um baque na economia. Então a recessão aí tá se instalando pelo mundo, né? Dessa vez o inimigo, não estamos numa situação de guerra, conflito, né? Entre pessoas, mas estamos numa situação de guerra contra um inimigo invisível, que a gente não consegue enxergá-lo a olho nu. E esse inimigo invisível declarou uma guerra contra o mundo todo. Então ele está lá, está se espalhando pelo mundo. Primeiro foi China, Coreia do Sul, Japão, chegou na Europa e agora devagarinho ele está penetrando aqui do nosso lado na região das Américas, Estados Unidos e América do Sul. Aqui no Brasil a gente já começa a vivenciar uma situação de restrição, por enquanto uma restrição parcial, mas eu não duvido nada que daqui a pouco a gente fique obrigado a ficar confinado dentro das nossas casas. O que é bom, né? Porque pelo menos a gente consegue, no mínimo, dar uma freada aí, que é o que as autoridades estão tentando fazer, dar uma freada nessa curva de crescimento dos infectados, até porque se vier tudo de uma vez, como aconteceu na Itália, literalmente o sistema de saúde quebra, tá? Se vier aquele pico aí de uma vez. Então aqui no nosso país estão se fazendo de tudo para que esse pico não aconteça, tá? Mas pode acontecer, né? Se a gente for ver o que está acontecendo na Itália e o número de pessoas que a gente tem no nosso país é muito maior. E alguns especialistas já começam a comparar a nossa curva de crescimento aqui do Brasil com a curva de crescimento lá da Itália. Ou seja, a gente precisa se preparar aí que eventualmente o pior pode vir a acontecer. Tomara que não. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, realmente cair a ficha e as pessoas se conscientizarem que precisam se isolar, sem ter que ter imposição do governo, tá? Então, cada um fazendo aí a sua parte, aí a gente consegue retardar, tá? Que não aconteça, não tem como impedir, mas pelo menos se a gente conseguir retardar esse avanço do coronavírus, a coisa é mais devagar, aí sim, né? Aí as pessoas que forem, né, que forem precisando dos serviços de saúde vão conseguir serem atendidas. E aí a coisa, embora possa levar um pouco mais de tempo para se dissipar, mas pelo menos a gente conseguiria dar um atendimento a todos, né? E ganhando tempo, né? Nesse meio tempo vai que alguém aí que se tenha aí alguma solução, tomara, né? Tomara que isso aconteça rapidamente. Mas de qualquer forma, embora a gente já esteja tendo testes bem-sucedidos com vacinas, a gente sabe que para você conseguir aí uma autorização, para você ter uma autorização e uma capacidade de produção da vacina para imunizar, né, a população mundial, isso leva-se muito tempo, tá? Então você tem que fazer inúmeros testes, porque você está mexendo com seres humanos, então isso aí pode levar de um ano e meio aí
que é o que costuma ser o tempo de desenvolvimento de uma vacina. Então, por enquanto, a gente vai ter que se virar com a nossa imunidade mesmo. Felizmente, né, independente de vacina, o ser humano tem aí uma boa autodefesa. A gente percebe, se colocar em termos estatísticos, a letalidade ela é muito pequena, né? Olhando aí, pelo menos os dados que a gente tem até agora, 3, 4% mais ou menos de infectados que culminam em óbito. Então, quer dizer, 96% das pessoas pegam esse vírus e conseguem, pelo próprio sistema imunológico, se livrar disso de boa. Então, pelo menos, né, dá para a gente ficar, de certa forma, um pouco tranquilo, mesmo que um ou outro acabe pegando esse vírus, muitos vão até pegar sem ficar sabendo, a chance de combater isso, como mais uma virose, ela é alta. O problema é o que está acontecendo. Muita gente pegar ao mesmo tempo. Infelizmente, a transmissão desse vírus ela é muito rápida, né? A propagação é alta, por isso essas medidas restritivas. E você colocar 4% numa quantidade grande, dá esses números altos que todo mundo está vendo. A gente já tem até o momento, estou gravando esse vídeo no sábado, tá? Que está indo ao ar para vocês. Nesse momento a gente tem no mundo todo 11 mil óbitos, tá? 11 mil óbitos. Deixa eu até compartilhar uma telinha com vocês aqui. A gente tem aqui no mundo todo 11.246 óbitos confirmados, de um total de 259 mil casos. Então a gente, né, é uma parte pequena que infelizmente culmina nessa situação. Então, à medida que isso daqui está se espalhando pelo mundo, e ele está se espalhando com uma velocidade muito grande, esse número aqui, que é o que está todo mundo desesperado, ele vai aumentando. Esse que é o problema. Olhando aqui para o nosso lado Brasil, a gente já tem um foco bastante forte na cidade de São Paulo e também do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. A gente está até o momento com 12 óbitos, né, concentrados apenas nessas duas cidades. E eu, sinceramente, né, eu acho que as medidas que estão sendo adotadas, elas estão corretíssimas. A exemplo do que aconteceu na China, na cidade de Wuhan, o foco começou lá, o que eles fizeram? Isolaram, né? Isolaram a cidade. Então, na minha opinião, eu acho que essas medidas de restrição mesmo, principalmente nessas duas cidades, tem que ser feitas, né? Para a gente pelo menos dar aí uma boa friada. Aqui mesmo onde eu resido, na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, toda a Baixada Santista também já estão com diversas medidas restritivas, né? E eu acho que precisa. Aqui na minha cidade, especificamente, predomina um número de pessoas idosas, tá? Tem muito idoso aposentado que reside aqui em Praia Grande, e a gente vendo o que está acontecendo na Itália, meu Deus do céu, já superou a China em número de óbitos. E olha que a população da Itália é bem menor, nem se compara com a população chinesa, né, que é a maior população mundial, e já superou aí, estava vendo aí os últimos números, 4.032 mortos, tá, na Itália. E o que está contribuindo para isso? A Itália tem aí uma faixa etária aí mais para cima, população aí mais idosa. Então, se a coisa vier aqui para onde eu estou, com uma população grande de idosos, realmente aqui complica, né? Complica, e fora também que a cidade, né, não é uma metrópole como São Paulo, que você tem um monte de hospitais, de pronto-socorros e tudo mais. Você tem a estrutura, né? Por sinal, o serviço aqui ele é muito bom, mas não está dimensionado para um número muito grande aí de casos, se acontecer. Os prefeitos daqui da região da Baixada já tomaram diversas medidas. É claro que tem muitos setores que foram pegos de calça curta de repente, né? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que preservar a saúde, tá? Bom, voltando aqui um pouquinho, pessoal, vou falar um pouquinho de gráfico, né? Que aqui estudo de fim de semana. Esse noticiário vocês estão acompanhando diariamente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela mais uma vez. O que a gente tem nesse momento? Aqui o gráfico mensal, mas eu já vou falar dele depois. Primeiro, o gráfico semanal.
A gente está vendo que realmente aqui a coisa pegou e pegou com muita, muita intensidade. Olha o que tem acontecido nessas últimas semanas, nessas duas últimas principalmente. Isso aqui é pânico total, desespero. Então tudo aquilo que demorou, né, tudo aquilo que demorou para a gente fazer, 2017, 18, 19, em pouquíssimos dias foi tudo embora. Devido a essa mega desvalorização num espaço tão curto. Pegando aqui agora sim o gráfico mensal, a gente percebe num primeiro momento um respeito por esse suporte na região aqui de 70 e poucos mil pontos, né? Porque era a nossa última marca, que demorou muito tempo para a gente conseguir ultrapassar. E depois de ultrapassar, isso aqui virou uma referência de suporte importante. A gente percebe aqui que o mercado aqui ele tentou dar uma segurada, mas a coisa está tão pesada que isso aqui já está começando a vir para baixo. Mas de qualquer forma, ainda se a gente olhar isso como região, ainda está na briga, né? Está no jogo. Agora tem que ter alguma coisa de positivo, tá? Para segurar isso daqui e essa derrocada não continuar. O mercado está extremamente perigoso. As pessoas me perguntam, Evandro, e aí? Eu devo comprar? Tá, meu foco é a longo prazo. Aí o que eu sempre oriento? Olha, depende. Tá? Se você tem um perfil do tipo buy and holder, porque não vai olhar o preço agora, porque está bem abaixo do que estava aí um tempo atrás, achando que está barato. Se isso daqui se estender e ainda perdurar por mais uns meses, de repente esse barato de hoje pode estar caro lá no final, aí a hora que o mercado conseguiu se estabilizar. Então se você tem a característica do buy and holder e você está sempre fazendo aportes, então se você tiver essa condição, olha, eu vou comprar um pouquinho agora porque caiu bastante, continua caindo, eu compro mais um pouco, continua caindo, eu compro mais um pouco, você pode fazer. Você vai melhorando o seu preço médio. De modo que a hora que esse fundo chegar, e ele chega, pode ter certeza, você não vai estar com preço médio tão distante. Agora, comprar agora e depois não sei quando que eu vou poder fazer de novo, aí nesse caso é melhor esperar. Tá? Melhor esperar para você estar capitalizado quando você tiver, de fato, um sinal claro de retomada. A gente tem sugerido, né, para quem não consegue, puxa, mas não dá para fazer nada mesmo com esses movimentos malucos para eu tentar tirar alguma coisa do mercado, a gente tem sugerido você mexer, né, com opções direcionais. O que seria isso? Compra de opção a seco, mas compra em valores bem pequenininhos, tá? 100, 200, estourando 300 reais. Por quê? Porque é um tipo de coisa que você vai fazer com chance real de passado o tempo, aquilo está valendo zero. Então, você está colocando já o valor do seu stop. Como a volatilidade está muito alta, então, principalmente para baixo, se você se concentrar nas opções de venda, de repente, né, aquele pouquinho 100, 200, 300, se transforma em pouco tempo em 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, já pensou? Então, existe essa possibilidade, tá? Mas considere que pode acontecer, dar tudo errado, movimento ir para o outro lado, e aí os 100, 200, 300 que você colocou, está valendo literalmente zero. É a única coisa que eu consigo enxergar que dá para você fazer. Swing trade não dá, a gente tem mudanças bruscas de direção de um dia para o outro, mesmo que você até consiga, em algum momento, montar um plano de trade, corre o risco no dia seguinte vem um movimento contrário, 10, 20, 30% para o outro lado, seu stop literalmente vai ser atropelado. Tá? Então você não vai ter nem chance de zerar perto do ponto que você colocou o seu stop. Então corre um risco muito grande. Day trade também está bem difícil, porque a gente tem visto nesses últimos pregões ações entrando em leilão constantemente, tá? Circuit breaker já virou moda, aí a gente tem visto isso com muita frequência, já tivemos 6 aí, num curtíssimo espaço de tempo. Limites de oscilação, tanto do índice quanto do dólar, sendo atingidos com frequência, e em algumas vezes a bolsa depois abrindo um pouco mais esse limite, aí é que está o perigo. Na hora que abre esse limite, quando volta às negociações, o preço já pula para um patamar totalmente fora. Então você está com o seu trade mais ou menos sob controle. A hora que reabre, né, o preço já disparou ali para o outro lado. Mesma situação também no leilão. Então está tudo
um risco enorme, tanto no day trade quanto no swing trade. Então, eu não acho muito interessante você atacar esse tipo de operação. Se quiser de fato fazer alguma coisa, mexa aí com as opções, mas colocando valor simbólico, tá? Bem pequenininho. E conselho, depois que comprou a opção, se comprar, nem coloca na sua planilha de acompanhamento na sua carteira. Faz de conta que não fez nada. Para não ter aquele psicológico de querer se livrar dela, de repente vem um dia um movimento forte, você fala, já vou passar isso para frente. Então deixa aí o tempo trabalhar, principalmente nessas de venda. De repente você pode ter uma excelente surpresa ali perto do vencimento. Aí sim, aí você olha, passa lá para frente, aí se realmente a coisa afundar, né? E por enquanto é o cenário que a gente gostaria de ter um cenário diferente, mas é o cenário que a gente está vendo. Então, né, você pode ter conseguido uma valorização expressiva. De repente isso pode até ajudar a minimizar um pouco as perdas que você está tendo. Tá, pessoal? Acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, né? Mas achei importante passar aí algumas orientações para vocês, tá? E recadinho, eu tô todo dia lá na Rico, no Invest TV, das 2 às 5, para procurar ajudá-los aí, dar uma luz no que fazer, no que não fazer, principalmente, tá? Então me acompanhe lá na Rico, na sala de primeiros passos. Legal? Fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!